estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá, Anitas! Bem-vindos a um remake mais. A gente parou um bocadinho com o remake porque tinha que parar, porque a vida estava muito atribulada. Mas a gente vai fazendo, tá? Não se preocupem. Vocês têm sorte de a gente estar aqui todas as semanas, porque outras pessoas é tipo, eu gravo quando eu quiser. Tá bom. Sabedorias. Eu só vou dizer uma coisa, que é, penso, logo existo. E por isso é que há pessoas que não deviam existir, porque não pensam, tá? Pronto. Dilo Tata. E tu quem? Dilo Tata. Dilo Tata, eu só queria dizer que para quem muito ralhou, eu já não estou de férias, está bem? Para quem estava aí a mandar comentários, já cheguei de férias, tá? Yeah. Acabou as férias, tá? Já estou a trabalhar, já vos fiz a vontade, já voltei ao trabalho. Pronto, Bien. Acho muito bem. Exato. E vamos então ao remake do terceiro episódio da primeira temporada. É verdade. E começa você? Exato, que é Um Cabo, 10 Crimes e Um Bar, um Filho. Exatamente. Então, para quem se lembra, Um Cabo, 10 Crimes fala do Cabo Costa. O nome dele era António Costa, nasceu em 1953 em Santa Comba de Viseu. Ele era GNR, cabo militar, portanto assim, uma posição importante, diria eu. Trabalhou durante 25 anos até à sua reforma. Ele era muito bem visto, obviamente, socialmente, lá toda a gente o conhecia. Era uma aldeia pequena, então ele era o ai Jesus de muita gente, não é? Claro. Era muito envolvido nas atividades sociais lá da aldeia, principalmente as atividades religiosas, porque ele era um homem de Deus, um homem abençoado. Ave. Certo dia, a Isabel, uma menina de 17 anos, ia a pé para casa, depois da escola, um dia normal, não é? Até que o avião caiu. Exato. Exato. Ia andar a pé para casa e passou por um caminho que era por casa, até era ali, estou-me a engasgar, perto da casa dele, caraças. Uhum. E ele estava no carro, ele parou o carro e ofereceu boleia à Isabel. A Isabel aceitou, pronto, lá está. É o GNR aqui da zona, Yeah. Bora lá. Dentro do carro, o António perguntou à Isabel, olha lá, quando é que tu me pagas aqueles 25 euros que eu te emprestei aqui há uns dias? E a Isabel virou-se e disse-lhe, olha, eu também assim, Isabel, devia ser daquelas, porque eu não tenho os 25 euros para te dar, mas posso pagar de outra maneira. Como quem não quer a coisa, não é? O Costa, obviamente, um homem da igreja, um homem de Deus, vê ali uma menina a dizer e ele diz o quê? Diz que não, claro. Entretanto, nisto ele conduziu até ali à mata, um bocado abaixo, abaixou os lugares de trás, lá fizeram o deed que tinham a fazer e a Isabel depois, pouco inteligente a miúda, também se lembrou de dizer, olha, vou-me queixar que tu te violaste, que tu me violaste. Eu vou-me queixar que tu me violaste. Ele obviamente ficou muito irritado, ficou muito chateado, começa toda uma discussão dentro do carro. Ele empurrou-a com uma cabeçada tão grande, empurrou com uma pancada tão grande que ela mandou uma cabeçada de alguma maneira, tipo assim, e começa a sangrar, a espumar da boca, aquilo atingiu-lhe ali tipo uns nervos quaisquer, que a gaja começou ali a tripar-se toda, coitadinha, Deus me perdoe. Foi uma pancada mesmo forte. Ele não a socorreu, ainda foi por cima e apertou-lhe o pescoço e sufocou-a, largou-a depois dela morrer. Que nojo de pessoa. Exatamente. Ora, ele tinha uma casa de férias na Figueira da Foz, não ficava assim tão longe dali, e então ele foi desfazer-se do corpo. Ele foi buscar 2 sacos de sarapilheira, fio de nylon, meteu-a dentro da bagageira e quando chegou à Figueira enfiou portanto, o corpo dentro dos sacos, enfiou pedras para dentro dos sacos, portanto, para o corpo não subir, fechou tudo com o fio de nylon e lançou o corpo do alto da falésia.
Ao fim do dia voltou para casa assim como se nada fosse, não se passou nada. No entanto, 10 dias depois o corpo apareceu. Houve um pescador que encontrou, foram fazer a autópsia ao corpo e a autópsia mostrou que havia material nas vias respiratórias. Portanto, quando ela foi atirada à água, ela Estava ainda viva. não estava morta. Ele sufocou-a e ela deve ter ficado inconsciente, mas ela não estava morta ainda. Ela morreu afogada. Hostia, a puta. A coisa foi, não houve investigação da morte da Isabel. Porquê? A miúda tinha família em França e eles viajavam bastantes vezes, ok? A família dela soube desta situação do sexo, que ela teve relações e que ela tinha relações com vários homens mais velhos e que teve relações com o coisa e não sei quê. Então, a família estava tão envergonhada que se virou e disse, ela está em França com a família e está tudo bem. Ou seja, a própria filha, prima, sobrinha, neta, estava desaparecida e eles disseram, não, está tudo bem. A família estava-se pouco cagando porque, pronto, a Isabel tinha estas situações de se meter assim com homens mais velhos. Epá, olha, então, amigos já sabem, que se alguma vez vos disserem que alguém está na França, é porque deu merda. Epá, Porque é desconfiar. É sempre para a França. É sempre para a França, pá. É sempre não é para a normal. França. É de desconfiar, amigos, completamente. Pronto, 6 meses depois da Isabel, dia 14 de outubro de 2005, o António estava no quintal e viu a Mariana, uma miúda de 18 anos, a passar, meteu assim conversa com ela e tal, uma vizinha e coisa, e convidou-a a visitar o barracão dele, que era ali um bocadito mais abaixo, e como ela o conhecia, não é o GNR da zona, porque não, bora lá, não havia mal nenhum, vamos. Hot, né? Super Exato. hot. Olha, queres ir ali ver o meu barracão? O meu barracão. O meu Ai, ó, barracão. Catarina. Foda-se. Ai, meu Isso Deus. já é tão alto. É a aldeia, isto é mesmo ser na aldeia. Como Queres é que ir é, ao meu miúda? barracão? Queres ir ver o meu barracão? Opa, a sério. Não é normal. Não é. não Epá, é que se não alguém me dissesse, olha, queres ir ver o meu barracão? Eu dizia logo, estás parvo ou quê? Por amor de Deus. Barracão, mas o que é que lá o que é que tu tens no barracão? Sacos de sarapilheira, fio de nylon, né? Tens lá umas... né? Obviamente. Faz-me fazer o que? Não vou contigo para o barracão nenhum, mas estás bem. tudo louco. Não vou contigo para barracão. Para barracão. Tá parvo ou quê? Estúpida, pá. Óbvio. Ai. Então, o caminho para chegar ao barracão era o caminho de terra batida, não é? Lá chegaram e o António começou-lhe a dizer, ai, olha, porque tu és muito bonita, Mariana, porque eu quero um beijinho aqui, eu quero um beijinho ali e tal. Ela disse que não queria, esta deu-lhe ali um bocado de luta, eu não quero, eu vou fazer queixa e porque tu és um porco e eu vou contar a toda a gente. Ele obviamente não gostou da rejeição, não é? Agarrou-a, forçou-se nela, portanto violou-a. Ela debateu-se e ele não vai de modos e manda-lhe um mata-leão. Sufocou-a e matou-a mesmo. A Mariana morreu aqui. Nisto, lá vai ele fazer exatamente a mesma coisa, pegar no carro, sacos de sarapilheira, fio de nylon, vai até à barragem, em Penacova, ali por baixo do IP3, é água doce, portanto o corpo tende a não emergir, são águas bastante profundas, portanto lá vai ele fazer a mesma coisa, enfiar coisas lá para dentro, pedras para dentro dos sacos e vai largar lá o corpo. Agora, dia 1 de junho, partes do corpo da Mariana foram encontradas junto às grelhas das turbinas da central de energia que havia ali. Ou seja, o que é que aconteceu? Estavam senhores a fazer o seu trabalho normal com uma máquina de limpeza do rio, ou seja, aquilo é tipo assim, aquilo tem assim umas lâminas enormes, é um cabo enorme e ele anda ali a limpar, a cortar aquilo. Ele obviamente não viu que estava ali alguma coisa e aquelas lâminas apanharam o corpo da Mariana. Portanto, o corpo, para além de já estar em fase avançada de composição, porque estava debaixo d'água já há algum tempo, ainda foi apanhado ali por aquela garra e desfez completamente. Atenção, porque isto foi a 14 metros de profundidade que aconteceu. Portanto, o corpo estava mesmo lá para baixo. Nesta investigação surgiu o rumor de que a Mariana tinha ido para o Brasil com gente da religião dela. E quem
e o tio dela acredita que quem começou este rumor foi o Cabo Costa. No entanto, o Cabo Costa acredita que foi o tio dela que começou este rumor. Portanto, havia aqui uma questão também à volta da religião da Mariana, não é? Obviamente o Cabo Costa para se livrar, né? Mas pronto, havia aqui assim qualquer coisa. Mas também não ligaram muito à Isabel, lá está, também foi a coisa, ela tem uma religião muito esquisita, ela sai de vez em quando, ou seja, o Cabo Costa também sabia escolhê-las, olha lá. Ele apanhava gente que já tivesse exatamente, uns antecedentes o historial, um bocado... Exatamente, porque era do tipo, a miúda tem uma religião esquisita, dá-se com gente esquisita, portanto ela vai ao Brasil de vez em quando, ela já foi para o Brasil, pronto, está tudo bem, né? Agora, o que acontece é que 7 meses depois, 8 de maio de 2006, a Joana, 17 anos, vizinha do António, era filha dos super amigos do António. Eles eram tipo unha com carne e venham cá jantar este fim de semana e nós vamos aí este fim de semana, eram tipo amigos. A miúda saiu da escola, estava a passar a pé por casa do António, ele estava no quintal, mete conversa e dá-lhe a mesma história da Mariana. Olha, anda ali ver o meu barracão. Grande cena, né? Mas ele trabalhava, estava sempre no quintal. Então ele agora já estava reformado da GNR. É verdade. Esqueci. Agora ele já não quer trabalhar, para amor de Deus, não. Agora ele o que ele quer é andar aqui barracão, a matar miúdas. Pois, exato. Tem que ter o barracão em condições para vir para aqui matar miúdas. Exato. O trabalho dele é limpezas agora. É uma Kelly. Meu Deus, pronto. Então lá eles no caminho de terra até ao barracão, mas antes de chegar ao barracão, ainda no caminho de terra batida, ele mandou-se logo para a Joana. Para a Joana. Porque tu és muito bonita e eu quero uma beijoca aqui, uma beijoca ali. Esta aqui ainda lhe deu mais luta do que o coiso, porque ele disse, brinques comigo que tu és casada, és amigo dos meus pais. Ela vinha com a mochila às costas, atirou-lhe a mochila à cara e tudo, e arranhou. E pronto, deu-lhe ali luta. O homem, infelizmente, tendo muito mais força, agarrou-a, deu-lhe um mata-leão, sufocou a miúda, sacos de serapilheira, fio de nylon, carro na bagageira. Agora, o que salvou aqui, o MO foi exatamente o mesmo das outras duas miúdas. Ele preparou-se, meteu as coisas dentro do saco e foi... aquilo que salvou foi que, portanto, dia 24 de junho encontraram a miúda 2 semanas depois, porque os pais desta miúda não desistiram da situação. Não era normal a Joana ficar sem ligar. Tipo, todos os dias havia contacto com a mãe. Então aqui os pais não deixaram a investigação morrer, a PJ de Coimbra invadiu completamente a aldeia, assim que percebeu, ligou logo os 3 casos, não é? E uma coisa que salvou aqui bastante foi que havia rastros de sangue no carro. Ou seja, isto era uma prova... Isto era uma prova muito grande em como a Joana estava ali. E muito provavelmente as outras teriam estado também, como estavam, não é? Pegaram o António, ele confessou tudo à PJ, ao juiz de instrução, deu inclusive detalhes que não se sabiam, mas depois, mais tarde, lembrou-se e tentou mudar a estratégia, declarou-se inocente, a acusar o tal tio da Mariana, que dizia que ele é que tinha inventado o rumor do Brasil e não sei o quê. Claro. Enquanto estava, ele depois, foi preso, não é? Porque as provas estavam completamente todas contra ele. Claro, estava na cara. Exatamente. Ele foi preso em Santarém e deu uma entrevista exclusiva à RTP em que ele negava absolutamente tudo. E ele dizia, eu só confessei para proteger a minha família, eu confessei porque a polícia me apontou uma arma, porque deram-me imensa pressão para eu admitir que tinha morto as 3 meninas quando eu nunca fiz mal a ninguém, e o tio da Mariana é que matou as 3 meninas, e não sei o quê. Ainda por cima mandar merda para os outros, que também é um artista. Exato, exatamente. Diz ainda que ele diz que descobriu que o tio era o assassino. Espera, desculpa. Aqui está escrito tão mal. Tu consegues ouvir o meu gato? Está aqui miau toda a hora. Isso se calhar depois no podcast ouve. Peço desculpa, gente. É que ele está carentezinho hoje, não sei porquê. Não, pobrezinho.
E anda aqui, Tadinho miau, do miau, Leofito. miau. Mas não estou a Miau. ouvir, amor, eu não ouço. Pronto. Então, ele diz ainda que quando confessou, que ele contou todos os detalhes e mais alguns, porque obrigou o tio da Mariana a contar-lhe tudo, porque como já estava desconfiado dele, foi apanhá-lo e foi torturá-lo olha, toda uma história, inventou toda uma história para se... Um circo, basicamente. Exato, sim. todo um circo, exatamente. Pronto, ele admitiu ter sexo com a Isabel e diz que falou com as outras duas miúdas, mas que não lhes fez mal nenhum. Nisto, a polícia consegue aceder às chamadas telefónicas que ele tem com a mulher. Yes. Como a gente adora isto, não é? Amamos. E ele diz especificamente nessas chamadas: eu só as queria beijar, eu não sei o que é que aconteceu, perdi as tribeiras. Eu matei-as, mas não as violei. E isto estava tudo gravado em chamadas. A estúpida da mulher, acreditando nele, disse em tribunal: eu não me lembro de nada disto. O que eu acho completamente ridículo. Numa das sessões de tribunal, uma coisa engraçada que aconteceu também, numa das sessões de tribunal, o irmão do António admitiu que foi visitar o António e que o António lhe deu um bilhete. Ele não leu, meteu esse bilhete no bolso e basou. Só que esse bilhete magicamente, milagrosamente, misteriosamente aparece na PJ via postal. Agora, Milagre de Jesus de Nazaré. exato, a Suprema fez das dela. É a Suprema Agora, a dar tudo. Exato, o irmão na PJ quando é interrogado diz: eu não sei o que é que estava lá escrito, o bilhete caiu-me do bolso, eu não faço ideia. Quando lhe perguntam em tribunal, ele já responde especificamente: olha, o que estava escrito no bilhete era qualquer coisa do tipo: tu vais-me dizer que me viste no quintal no dia 8 de março às 15h25 a sachar o quintal, não me viste a falar com ninguém. Tu disseste-me adeus, viste várias vezes o Rogério a falar comigo, mas que não sabes as datas específicas. Olha que os advogados são persistentes, nunca retires uma vírgula àquilo que disseste. Isto era tudo o que estava escrito no bilhete para o irmão dizer em tribunal. Yeah. E o irmão devia ser assim meio tantã e só disse: eu não sei o que estava no bilhete. Não, olha, afinal o bilhete dizia para eu dizer não sei o quê. Ou seja, o testemunho do irmão foi completamente desvalorizado. Exato. O António ainda tentou ir por outro lado para se tentar safar, que foi pedir uma avaliação psiquiátrica, porque agora tem problemas, não é? Agora está Claro. louco. Agora tem uma doença mental. A primeira avaliação psiquiátrica foi assim uma coisa muito vaga e a segunda conclui que o António não tem problema mental nenhum, é só mesmo um porco. Yeah. Ele foi preso, foi acusado de 10 crimes, levou pena máxima. Portanto, 3 homicídios qualificados, 3 ocultações e profanação de cadáver e 2 crimes de coação sexual de forma tentada e ainda denúncia caluniosa contra o coisa. Portanto, O tio da Mariana, bien, exatamente. bien. Muito bem terem acrescentado isto. E, portanto, acho que isto foi em 2006 que ele foi preso. Para o ano faz 20 anos que ele está lá dentro. Portanto, não sei. Mas temos uma Anitta presa, amor. Exato. E pode ser que não saia de lá E está já- presa ainda. Que só Vamos saia de lá rezar. dentro de um saco. E para ir para outro bairro. E... E você, amor? Um bar e um filho. Um bar, um filho. Exatamente. Eu adoro este caso. Este caso bate-me forte cá dentro, não sei porquê. Eu adoro este caso mesmo. Vamos a quarta-feira, dia 28 de maio de 2003. E esta história começa no bar Gòtic de Sabadell. É uma cidade dentro da província de Barcelona. Atualmente o Gòtic já não existe, mas em 2003 era um dos locais de entretenimento noturno que se podia encontrar na zona hermética de Sabadell. A zona hermética era tipo discotecas, bares, tal, estás a ver? Os proprietários deste bar são o David e o seu pai, Ramon de la Câmara. O David tem 27 anos e há 4 que ele leva a gestão do bar. O pai leva outros negócios, à parte do Gòtic, tem uns quantos estabelecimentos em Sant Quirze del Vallès, que é a cidade ao lado de Sabadell, ok?
E parece que este senhor até ganha bem a vida com os negócios dele. Ramon, o pai, sempre pagou a renda ao filho, dava-lhe dinheiro, e a mãe do David sempre lhe dizia que tinha que deixar o filho voar e aprender a viver por ele mesmo. Ok? E então é daqui que nasce o bar gótico. Ok? O David propõe ao pai abrir o bar e o pai pareceu-lhe interessante o negócio. O bar foi montado pelo pai para que o David tivesse o seu negócio. Era um bar musical aberto de quinta a sábado. Os pais do David, eles estão separados desde que ele era um bebê, mas ele cresceu realmente a conviver com os dois pais, ok? Ou seja, totalmente tranquilo. Um dia, o David comenta à sua mãe, Carmen, que vai afastar-se do pai e dos seus negócios. O plano é o David ficar com o Gothic e seguir a sua vida e não se meter em mais negócios do pai. Então, sendo que o bar abre de quinta a domingo, na quarta, dia 28 de março, o bar está fechado. Às 2h50 da manhã, o 112 recebe uma chamada de um primo do David a pedir que a polícia fosse ao Gótico porque estava ali a acontecer alguma coisa estranha. Estava ali algo raro. E Algo de errado não estava certo. Exato. E este primo explica que ele estava com o seu tio, o Ramon, o pai do David, e que eles estavam a ver a TV, ali chill, estás a ver? Sei lá, a ver o Dança com as Estrelas, uma coisa assim. O preço certo. Claro, o preço certo, exato. E que o tio dele, o Ramon, tinha recebido uma chamada anónima a dizer que se queria ver o filho dele que fosse ao bar. E assim que eles receberam a chamada, foram os dois em direção ao bar e ao chegar ali não se podia entrar porque as portas estavam fechadas tipo com silicone nas aberturas. Estavam tipo seladas. Yeah. Então, a polícia enviou uma patrulha. A polícia não, os moços, faz favor, estamos em Catalunha. Os moços, qual polícia qualquer? Exato. Os moços enviaram uma patrulha e comprovam que realmente as portas estão fechadas e seladas com silicone. Chamam os bombeiros que venham abrir as portas à força, né? Então, estando as portas abertas, a polícia entra, enquanto o pai, o Ramon, e o primo preferem ficar lá fora a ver. Tipo, né? Eu fico aqui a assistir. Está tudo escuro, não há luzes acendidas e as janelas também não deixam entrar nenhuma luz. A polícia procede a fazer uma inspeção ocular do local com lanternas e descobre o cadáver do David, mais ou menos atrás da barra do bar, e podem comprovar facilmente que a morte foi ocasionada por um tiro que lhe deram na parte de trás da cabeça. O corpo do David estava tipo debaixo da cabina do DJ e deram-lhe esse tiro enquanto ele estava ali agachado a desmontar alguns cabos do som ou alguma coisa assim, estás a ver? Foi atacado por trás, né? Exato, tal qual, nem se deu conta. O cartucho da bala também está visível em cima de um pano que estava ao lado no balcão do bar. Também estavam ali 2 copos de Coca-Cola. Tá? Malibu Cola. Um deles praticamente cheio e 2 garrafas vazias. Eu estou a gritar que é para vocês ficarem com isto na cabeça. Não havia nenhum sinal de violência. A polícia foi para acender as luzes e deu-se conta de que, para acender as luzes no quadro da luz do bar, era necessário conhecer realmente bem o bar para poder encontrar o quadro da luz. Estás a ver? Continuando a analisar o espaço, a polícia tem claro que fosse quem fosse que tivesse cometido este crime, tinham que conhecer muito bem o bar e tinha que ser alguém conhecido do David. Era óbvio também que, como o David estava a tentar ligar uns cabos ou fazer algum trabalho desses debaixo da mesa de DJ, que seria necessária a luz para poder ver. Então as luzes tinham que estar encendidas, né? Então era óbvio que a pessoa que cometeu o crime foi quem apagou as luzes, saiu do estabelecimento, fechou as portas e meteu o silicone em todas as aberturas das portas. A caixa registradora estava intacta, estás a perceber? E tudo isto mostrava que o homicídio teria de ser perpetrado por alguém muito, muito próximo ao David. Yeah. No local, o pai e o primo do David, que já sabem da tão má notícia, não fazem sequer nenhuma tentativa de entrar no bar.
deixam que a polícia faça o trabalho deles tranquilos, sem problema nenhum. Depois do tempo, os investigadores saem do bar e querem falar com eles para saber como é que foi esta história da chamada anónima e não sei o quê. E o pai do David, o Ramon, diz que recebeu a chamada enquanto estava em casa com o seu sobrinho David, também se chama David, a ver a televisão, e que lhe disseram que se queres ver o teu filho David, vem ao bar gótico, e que eles foram diretos ao bar. O Ramon mostrou à polícia os registros das chamadas no telemóvel. Lembremos que isto é 2003 e a informação que havia nos telemóveis não era tão extensa como a que temos hoje em dia, mas ele mostrou o registro. O agente da polícia, ao ver o registro da chamada, deu-se conta de um detalhe muito importante. Aquela chamada tinha a data do dia 1 de janeiro de 2003. Lembremos que, quando isto aconteceu, foi no dia 28 de maio de 2003. Este agente, ao achar isto bué estranho, comunicou aos investigadores de homicídios dos moços este dado tão curioso, não é? A polícia queria ver esse registro de chamadas, ao que o Ramon respondeu que tinha ficado sem bateria e que não ia ser possível mostrar o registro de chamadas, mas que quando ele carregasse a bateria do telemóvel ia passar pela esquadra dos moços e mostrar a chamada, o registro. Também comentam que, tendo em conta as circunstâncias, o pai do David está bastante tranquilo, mas pronto, cada um reage da forma que reage, nem à morte, pronto. Exato. Então podia ser super válido. Os investigadores perguntam quando é que foi a última vez que o filho foi visto por ele. Estás a perceber? Eu disse isto ao contrário porque eu nesta altura ainda escrevi muito espanhol. Mas qual foi a última vez que ele viu o filho? Que ele viu o filho, exato. Exato. Ao que ele responde que foi no bar gótico, nesse mesmo dia, à 1 da tarde, e que não sabia se o David se ia encontrar com alguém nesse dia. Também diz à polícia que o filho tinha muitos inimigos por temas de drogas, a venda de um carro e uma relação com uma famosa. Incluso dá nomes e sobrenomes dessas pessoas. Entretanto, ele diz aos moços que se encontrava em choque, que necessitava descansar e que não estava para interrogatórios nesse momento. E a polícia também não queria fazer interrogatórios nesse momento, porque as coisas não ficam registadas, tem que ser na esquadra. Exato. Então a polícia disse-lhe que no dia a seguir, por favor, passasse pela esquadra para falarem e que também queriam ver o apartamento do David para poder descartar coisas ou se há novas provas. Exatamente. Exato. A atitude do David primo era pouco colaboradora. E se ele falava alguma coisa, era para seguir a linha de relato do tio Ramon. Estás a perceber? Em relação ao Ramon, a polícia diz: este tipo não me dá boas vibes. Vamos meter alguém a seguir ele, 24/7. Os investigadores não suspeitam que ele seja o assassino, mas veem que ele também não é água clara. É? Aquilo não é fluxo-cheiro, não. Exatamente. Não. Então, a primeira coisa que faz o Ramon não é ir descansar. Como ele tinha dito, estava muito alterado, queria descansar. Ele não foi descansar coisa nenhuma. Ele foi à casa do filho do David. E depois, à hora da abertura do El Corte Inglés, pela manhã, o Ramon vai ao departamento de telefonia do El Corte Inglés e sai dali sem comprar nada. Do Corte Inglês, ele vai à esquadra dos moços porque sabe que estão à espera dele. Nesta primeira declaração, Ramon voltou a insistir na vida desordenada do seu filho. Muitos inimigos, que era toxicodependente, que vendia droga, etc. O filho dele era um bandido. Triste. Contradizendo o que disse na noite anterior, quando estava ali, também diz agora que o filho ia sim encontrar-se com alguém, não sabe quem, entre as 14h15 e as 14h30, e que ele tinha ido embora do bar sobre as 13 horas. Que ele não tem as chaves do bar gótico e que o bar estava em vias de ser trespassado, não sabe a quem. Os investigadores estranham tudo o que ele diz. Ele não mostra o telemóvel nem a tal chamada. Agora, a propriedade do bar é dos dois. O que é estranho ele não ter uma chave, né? Pronto. Exato.
Os investigadores vão ao apartamento do David e encontram uma pequena quantidade de droga e um consolador. Um consolador é um vibrador, tá? Pronto. Exato. Que eu lembro-me que tu na altura não sabias o que era. Eu na altura não sabia. Pronto, encontram uma pequena quantidade de droga e um vibrador. Inspecionam o carro do David e encontram uma pequena bolsinha de cocaína também. A mãe do David é então avisada pelo pai Ramon que o David tinha morrido. Avisada pelo pai. Encontraram-se no apartamento do David e enquanto o Ramon dava esta notícia à Carmen, o primo David estava ali a comer um prato de arroz, como se não se passasse nada. Como se fosse um dia normal na vida de qualquer pessoa. Eles ali a ter uma conversa e o gajo assim... Ah, morreu o meu primo, olha. Alguém deu um tiro. Oh tia, dá-me aí mais um bocado de arroz que este está muito bom. O Ramon pede à Carmen o telemóvel do David, porque o dele não está a funcionar muito bem. E a Carmen, como está tão em parafuso, não está... O filho dela acaba de dizer, claro, ela nem pensa em dar-lhe o telemóvel. Dá-lhe o telemóvel. A mãe do David vai ao dia seguinte à esquadra, sem que o Ramon saiba, e ao chegar à esquadra, os moços acharam muito estranho que ela estivesse ali. E eles explicam à Carmen que o Ramon tinha dito que a mãe do David tinha ido embora desde que ele era muito pequeno e que não tinha contacto com ele. Tristeza, eu já não me lembrava dessa. Mas é tipo, tu não vês que te vão apanhar mesmo forte? Assim, como assim? Mas como é que ele vai dizer mentira... uma cena dessas a achar que ninguém o apanha? Não faz sentido. É que ainda por cima é uma mentira que nem era necessária para nada. Tipo, nada. Ele nem precisava ter... Anyway, Enfim. os investigadores, ao ver que a quantidade de droga não era grande e que não havia movimentos de dinheiro nas contas do David de grande importância, né? Eles descartaram completamente tanto ele ser toxicodependente como que ele traficava com drogas. Ok. Ainda assim a mãe do David não queria acreditar nisto. Até que uma amiga do David lhe disse que estava um dia na casa do David e veio o pai dele com um bloco grande de haxixe e partiu o bloco pela metade e deu metade ao David. Isso fazia o pai do David. Ou seja, o pai do David descreveu o filho a dizer que era... A descrição que deu, ele disse que era do filho, na realidade era dele próprio. Exato. Ou seja, ele era o dealer do filho. A autópsia revela que a morte do David aconteceu entre as 14h15 e as 14h45 do dia 27 de maio. Vocês lembram do que é que disse o Ramon, né? Que ele ia se encontrar com alguém às 2h15 ou 2h30 naquele dia. Exato. Na quinta-feira, quando já faz mais de 24 horas que se encontrou o cadáver do David, o Ramon volta ao departamento de telefonia do Corte Inglês. Os agentes falam com o departamento, né? Quando ele sai do Corte Inglês, os agentes vão lá perguntar-lhe este gajo o que é que ele veio aqui dizer. Claro. E descobrem que o Ramon sim que comprou um outro telemóvel desta vez. Ok. Os investigadores também chegam à conclusão de que não havia câmaras de vigilância naquela zona que pudessem detectar quem entrou ou saiu do bar Gothic. Sendo assim, o que é que eles fazem? Decidem ir de porta a porta a interrogar as pessoas ali. Estás a ver? Um senhor que tinha uma oficina de mecânico, né? Perdi-me. Não posso! Oh my god! Não acredito! Ai, por amor de Deus, eu vou cortar disto, acredito. Ok. Ai, espera! Ok. Um senhor que tinha uma oficina de mecânico perto do Gothic e que conhecia o Ramon perfeitamente, disse que ele estava completamente seguro de ter visto o Ramon sair do bar e baixar a persiana do bar às 2h30. Lembremos a hora da morte do David. Exatamente. Os investigadores interrogam todos os inimigos entre aspas, do David que o Ramon referiu. Grande parte foram descartados, ok? Alguns amigos do David vão voluntariamente à esquadra, vão eles lá
para dizer que o pai do David que é uma a besta. bosta de pessoa. Exatamente. E não está a contar a verdade. E eles dizem que o David era boa pessoa, não se metia com ninguém, vivia a vida dele, bar, casa, casa, bar. Estás a perceber? Exato. Pronto. Uma das pessoas interrogadas foi um tal Francisco, amigo tanto do pai como do filho, e diz à polícia que o Ramon tinha uma pistola. E ele sabe disto porque foi o Ramon que lhe pediu uma pistola 2 semanas antes. E perguntou-lhe se ele sabia onde é que ele conseguia pedir uma... onde é que ele podia conseguir uma pistola. Ok. O Ramon é chamado a declarar outra vez. O Ramon nega ter a pistola e diz: agora eu vou contar a verdade. Aleluia, Senhor. Para tudo. Pronto. E ele refere que o seu filho estava ameaçado por 2 pessoas de raça cigana. O Henrique e o Juan. Que eles tinham ido ao Gothic e ameaçaram ao David e ao Ramon, que realizaram uns disparos ali com uma pistola e que concretamente um deles tinha atingido o tubo da máquina de lavar a louça. Um dos tiros. A polícia vai e comprova que há um tiro no tubo da máquina de lavar a louça. Volta a declarar o Francisco e diz que o Ramon tinha conseguido uma pistola não sabe onde e que tinham tido um acidente no bar Gothic e que se disparou sem querer e deu no tubo de uma máquina. Ok, então ele chamou o Francisco para ir lá ao bar e para mostrar, olha, consegui a pistola, estás a ver? Exato. E como era tão hartolas, deu um tiro tipo ao ar e aquela porcaria bateu numa máquina. Pronto. Yeah. Numa terceira declaração, o Ramon diz que o seu filho tinha uma dívida de 42.000 euros com os tais Henrique e Juan por meio quilo de cocaína. Também sendo perguntado como estava o bar quando ele se foi embora à 1 da tarde, segundo ele, e ele descreveu perfeitamente como estavam colocados 2 copos de Coca-Cola e as garrafas vazias no balcão. Ou seja, nada tinha mudado desde que ele saiu até que a polícia chegou e encontrou o David, tipo 12 horas depois. Estava tudo na mesma. Os agentes também entendem que o Ramon sabia bem onde é que estava o quadro da luz, que era tão difícil de encontrar, né? Exato, exatamente. Pronto, este gajo, cada vez que declara, explica uma história diferente e aponta o dedo a novos suspeitos para meter na história. Está-se a tentar livrar de alguma maneira. Exato. Cabrão. Como o Ramon continuava a inventar desculpas para não mostrar os registros da tal chamada, os investigadores apresentaram-se no velório do David para requerer o telemóvel. Agora não podes fugir, dá cá o fone. Exatamente. Então, surprise, surprise. Não havia registros porque parece ser que o Ramon fez um reset no telemóvel. Os investigadores interrogam o Henrique e o Juan e estes dizem que quem tinha a pistola era o Ramon. E dentro do bar e por debaixo do balcão, embrulhada num pano. Recordemos que no dia da morte de David havia um pano no balcão do bar com o cartucho da bala. Uma amiga do David declara que um domingo, que o bar estava fechado, o David levou-a lá para ver o bar. Como é que é, miúda? Queres ver o meu bar? Sou melhor que o barracão, não é? É melhor que o barracão, desculpa. Muito melhor que o barracão. Então, eles chegaram lá e o Henrique e o Juan estavam dentro do bar e disseram-lhe: tu o que estás a fazer aqui? Isto é meu. E o Henrique estava tão admirado de ver o David ali, como o David estava admirado de ver ele ali. Ver o Henrique. Estás a perceber? Discutiram um pouco e tal, e o David ligou ao pai por se sabia de alguma coisa, e eles acabam por discutir sobre isto. A moral aqui é, o David não conhecia sequer esta gente, e esta gente não conhecia o David. Não conhecia o David. O David era dono do bar, e eles também eram donos do bar. Exato. Vê bem a marosca que aquele cabrão foi arranjar para aí. Sério, é. Foda, sem vergonha. E com isto acabamos a primeira parte.
Sorry. Exato. Porque esta era 2 partes e é um caso longo e tal. Pronto. No próximo remake a gente continua a segunda parte. Exatamente. Tá bom. E já Portanto, está. quarto episódio, segunda parte do Pedro, um novo caso meu. E é isso. E a gente faz quando conseguirmos, amores. Isto não é. Esta parte dos remakes não é uma coisa que a gente vai fazer assim certinho uma vez por semana, porque senão é muito para nós. A gente tem as nossas vidas, eu tenho a miúda também, torna-se complicado estar a gravar todas as semanas, tipo 3 ou 4 episódios, fica difícil. Então a gente vai gravando, vai trazendo. Claro, é porque até há uma coisa, eu vou-vos contar aqui, só entre nós. Porque eu tenho tudo guardadinho, tudo o que eu escrevi na minha vida. Ela, a primeira temporada, apagou tudo. Porquê? Mas há uma razão, porque eu troquei de computador. É verdade. Eu troquei de computador entretanto, então eu já não tenho nada da primeira temporada, eu tenho literalmente que escrever tudo outra vez. Então custa-me um bocado mais, É normal, um bocado mais, custa confesso. mais, né? Claro, tipo, eu só me sento aqui e leio o que eu já tinha escrito também, não é muito Exato, difícil. eu tenho Pronto. realmente que reescrever porque mudei aqui os equipamentos eletrónicos todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente. Graças à Mas Suprema. pronto, a gente está de trazer o quarto episódio, deem-nos o feedback, os likes, os gostos, os sininhos, os comentários, as partilhas, os bilhetes para Lisboa e essas coisinhas todas bonitas para limpipis que a gente gosta. E acho que é isso. Beijinhos. É isso. Besito, gente guapa. Bye. Mamá.